Descubra o poder do canto congregacional. Una a sua voz em adoração, celebre a fé e glorifique a Deus com hinos e músicas que edificam, santificam e glorificam a Deus. Aprenda qual a importância do verdadeiro louvor no culto. Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto, hoje eu trago a você um texto do editor-chefe do nosso Teomídia Blog, o Diego Venâncio, que tem como título O Canto Congregacional. Por que a igreja canta? O canto congregacional é mais do que música. É um ato de adoração, ensino e unidade. Vamos, como Igreja de Cristo, redescobrir sua beleza e propósito. Quando eu falo em canto congregacional, eu me refiro ao canto a capela ou com acompanhamento mínimo, de modo que as vozes da congregação se destaquem com clareza. O canto congregacional não é um simples adorno no culto cristão, nem um momento reservado apenas à inspiração emocional. Ele é parte vital do culto, um meio de graça que edifica a fé, une o corpo e glorifica o Senhor. Quando a igreja canta unida, especialmente com as próprias vozes, há uma força espiritual que transborda. Não se trata de mera preferência estética, mas de um testemunho poderoso. Pessoas redimidas, de diferentes histórias e dores, unidas pela mesma fé, entoando as mesmas verdades. Há algo profundamente comovente e santo nesse ato litúrgico. O som que ecoa da congregação é mais do que música, é uma confissão, é uma oração, é um ensino, é o consolo. O canto congregacional com vozes limpas, sem o abafamento dos instrumentos ou a mediação de performances, revela de forma vívida a identidade da igreja como um corpo vivo. O som das respirações, os olhos fechados, as mãos erguidas, as veias saltadas nos pescoços. Todos esses elementos indicam que há vida naquele lugar. Trata-se de irmãos que compartilham as mesmas tribulações, lutas e esperanças. Mas naquele momento também compartilham a mesma fé em um único Redentor, que é o Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, o apóstolo Paulo exorta os cristãos. Ele faz, primeiramente, aos Efésios, dizendo assim: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Efésios, capítulo 5, versículo 19. E de modo semelhante, também exorta em Colossenses, dizendo assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Ambos os textos evidenciam que o canto congregacional é essencialmente uma forma de ensino mútuo. Por meio do canto, a palavra de Cristo passa a habitar no coração do povo de Deus. Por isso, é indispensável que as letras sejam bíblicas, claras e teologicamente sólidas. Afinal, cantar com entendimento não é opcional, é parte integrante do culto racional. Dentro da tradição reformada, o canto dos salmos sempre teve um lugar de honra. Eles são a escritura inspirada e cobrem toda a gama de emoções e situações humanas. No entanto, a igreja não está limitada a cantar apenas os salmos. O próprio apóstolo Paulo fala de hinos e cânticos espirituais.
o que nos abre um espaço legítimo para composições cristãs que exaltem a obra redentora de Cristo. Podemos cantar sobre a cruz, a ressurreição, a glória futura, a graça, a santidade, a providência divina. Podemos aceitar no culto apenas os cânticos que sejam centrados na palavra, reverentes, doutrinariamente corretos e ricos em conteúdo bíblico. A adoração deve ser sempre uma resposta à revelação de Deus. E essa revelação culmina em Jesus Cristo, conforme nos ensina o livro de Hebreus, que diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor de sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 até 3. Deus é digno do que há de mais belo, pois a beleza na adoração reflete o seu caráter. A igreja pode e deve buscar a excelência artística na música, tanto na melodia quanto na poesia. Isso, porém, não deve se tornar um fim em si mesmo. Afinal, é necessário distinguir o momento de culto de todos os demais eventos da vida. Como cristãos, sabemos que podemos participar plenamente da cultura, buscando redimi-la para a glória de Deus. Não há restrições para que cristãos produzam a verdadeira arte a partir de uma cosmovisão cristã, de modo que a beleza ocupe o lugar central, como diz o apóstolo Paulo. Ele diz assim: tudo é vosso, e de vós, e de Cristo, e Cristo de Deus. 1 Coríntios 3, 22 e 23. Como vimos, nós, os cristãos, podemos usar a cultura e a arte para a glória de Deus. É também legítimo produzir arte, sem necessariamente apresentar uma justificativa religiosa explícita. O mundo e a cultura podem e devem ser enriquecidos por expressões artísticas moldadas por uma visão cristã da realidade. No entanto, o culto é um evento à parte. A base litúrgica precisa ser acessível, ou pelo menos não deve ser tão inacessível que apenas um cantor profissional possa conseguir reproduzi-la. Ele deve ser de tal forma que todos na congregação tenham a possibilidade de aprender e participar do canto. Outro ponto importante a se destacar é que o culto não é uma apresentação. Ele não é, de forma alguma, uma performance para entretenimento. É um ato coletivo de adoração, onde o povo deve cantar junto. Melodias excessivamente elaboradas, ritmos difíceis e arranjos dependentes de músicos profissionais devem ser evitados no canto congregacional. Se as melodias não puderem ser bem simples, que sejam ao menos de dificuldade moderada, para que a complexidade não seja a sua maior virtude. Com isso, não quero dizer que bons músicos não sejam desejáveis. É claro que são, pois eles saberão fazer algo belo dentro da simplicidade. A música do culto precisa ser belamente cantável, envolvente e compreensível. Isso não é de forma alguma uma apologia à simplicidade, mas convenhamos, algo que a igreja precise de 1 ano para aprender, talvez não seja algo acessível para pessoas comuns cantarem. Finalmente, a igreja deve cantar com a alma, não apenas assistir.
Muitos dos problemas atuais no canto congregacional decorrem, sobretudo, da forte influência da cultura de consumo e do entretenimento. Consequentemente, diversas igrejas evangélicas contemporâneas adotaram um modelo de adoração moldado por padrões comerciais. E quais são? São shows, palcos, luzes, bandas, aplausos e repetições intermináveis que regam os seus cultos. Nesse contexto, a música passou a ser utilizada como um meio para atrair pessoas e provocar emoções, em vez de cumprir o seu propósito essencial, que é ser um veículo de verdade e de reverência. Como resultado da influência da nossa cultura, observamos o surgimento de letras superficiais, teologia frágil e, em muitos casos, heresias que são cantadas com entusiasmo. Assim, o culto perdeu sua distinção sagrada e passou a se assemelhar a qualquer outro evento cultural. Em vez do culto ser um espaço santo, separado, onde Deus é exaltado e o povo é espiritualmente transformado, tornou-se um espetáculo emocional centrado no ser humano. O verdadeiro culto cristão deve ser o culto racional, como a Bíblia diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. No culto racional, nós adoramos a Deus com entendimento, reverência e com um coração sincero. Ele é o centro do culto, não o público, nem os músicos. Nós precisamos redescobrir a força do canto congregacional com a sua beleza, que nasce da simplicidade cheia de sentido. Nele, as vozes humanas cantam a profundidade da doutrina sem serem atrapalhadas pela altura estridente dos instrumentos. No canto congregacional, podemos viver a alegria de cantar verdades eternas ao lado de irmãos e irmãs que vivem as mesmas esperanças. O Salmo 22 declara o seguinte: Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Salmo 22, verso 3. Sim, Deus habita entre os louvores do seu povo. Ele não habita entre os acordes técnicos, tampouco entre os efeitos de palco. Ele habita, sem dúvida, entre os louvores sinceros da congregação que se reúne em seu nome. Portanto, devemos abandonar os modelos litúrgicos moldados pelo mercado e retornar ao modelo bíblico de adoração, que é cantar com entendimento, fundamentados na palavra, com reverência e com vigor. Mas não se engane, isso não significa necessariamente um movimento saudosismo de minha parte, como uma rejeição ao uso de instrumentos ou de tecnologia. Não, pelo contrário, trata-se de reconhecer a prioridade espiritual no culto. O centro não é o homem ou a sua performance. O centro é a presença de Deus entre o seu povo. O canto congregacional é, sem dúvida, uma das formas mais preciosas pelas quais o povo de Deus adora o Senhor e se edifica mutuamente. Quando cantamos juntos, com nossas mentes e corações voltados para Cristo, anunciamos a glória de Deus e testemunhamos ao mundo que Ele reina soberanamente. Por isso, é fundamental que nossas igrejas preservem a prática de cantar com as próprias vozes, com vigor, com uma beleza acessível e com letras que alimentam a alma e exaltem ao Cordeiro de Deus. Este é o culto que agrada a Deus. Esse é o som que o céu reconhece. E esse foi mais um post do Teu Mídia Blog. E eu sei o que vai ajudar a sua igreja, não só a cantar mais, como também a ser mais firme e duradoura. Lá na plataforma da Teu Mídia, e, se eu não me engano,
no volume 1, tem uma música do Estênio Márcios. O nome da música é Coisas do Coração. Aliás, todas são boas. Todas as músicas ali cabem no seu devocional, no domingo, no caminho da igreja, na ida ou na volta, você pode ouvi-las. Aliás, olha, inclusive o Estênio Márcios fez ótimas aparições lá na Teomídia Cast, que é muito bom você ouvir. Ele até respondeu uma grande e importantíssima pergunta. Acha aí no seu Spotify ou no YouTube, é o número 195. E sabe qual é a pergunta? Por que a Bíblia fala de reverência e não de melodia? Ah, você vai aprender se você for até lá, hein? Agora você já sabe. Qual é a essência da igreja? E sabe o que adoece a igreja também? Vamos lá. O pastor João Eduardo Cruz, ele fez um ótimo texto para te ajudar com isso. Esse texto se chama A Enfermidade da Igreja Contemporânea. E com certeza vai agregar o assunto que nós falamos hoje. E tem algo ainda melhor. Me responde o seguinte: você quer a sua igreja mais abençoada? E você estaria pronto para trilhar essa caminhada com ela? Então pegue um outro texto aqui no blog ou no YouTube. O nome é As Bênçãos Estão Ligadas à Obediência. Você vai fechar com chave de ouro essa reflexão. E você sabe, esses textos são bem fáceis de encontrar. É só você acessar teomedia.blog.br ou então você vai digitar aí na lupinha do seu streaming de música ou do seu agregador de podcast. Como toda semana eu lembro, você já sabe, mas eu faço questão de repetir. Tudo o que você deseja saber sobre vida cristã, sobre crescer na fé, está aqui na Teomídia. Nos vemos na semana que vem, se Deus quiser, e que Deus te abençoe. Até lá!